A gravação começará em breve. Então, bom dia, oitavo ano, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que tudo bem. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre sujeito. É o nosso último conteúdo do livro 1, os tipos de sujeito. É uma matéria importante, porque depois eu vou estar cobrando de vocês algum exercício, alguma atividade avaliativa sobre tipos de sujeito, tá? Então, a dinâmica da nossa aula vai ser o seguinte: eu vou revisar com vocês os tipos de sujeito, e depois dessa revisão dos slides, nós vamos fazer alguns exercícios. Enquanto vocês estiverem fazendo o exercício, eu vou fazer uma chamada também. Quando vocês tiverem alguma dúvida após a minha exposição sobre o sujeito, vocês podem perguntar. Outro detalhe importante, que a gente está terminando o livro 1. A partir de hoje, se eu não me engano, vocês já podem pegar o livro físico, que é o livro 2, né? Que deve estar... o livro físico, ele está disponível para vocês. Quem não conseguir pegar o livro 2, pode acompanhar as próximas aulas no livro digital, né? Lá pelo SAS. Então, gente, espero que vocês estejam acompanhando também as videoaulas gravadas que eu mandei para vocês, as atividades feitas, fazem tudo, porque a partir de semana que vem vai estar enviando para vocês, a Grazi, né, pelo CLESAP, como vão ser a condução das atividades avaliativas. Então, até por enquanto, a gente está fazendo atividades. E eu estou aqui só demorando um pouquinho, que eu estou colocando alguns alunos que estão querendo entrar na aula, estou dando permissão. Aí toda hora eu tenho que parar um pouquinho. Mas a partir da semana que vem, todas as atividades já vão ser avaliativas. E elas vão ser avaliativas em relação às atividades que vocês fizeram nas semanas passadas, tá? Então é importante ter tudo lá anotado no caderno, que vai ajudar muito para vocês na condução das atividades avaliativas, que eu vou enviar via CLESAP, mais para frente, acho que é semana que vem. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou entrar com o slide, que é revisão, tipos de sujeito. Está carregando aqui a imagem. Acharam aí? Ok. Então, capítulo 5, tipos de sujeito. Bom, sujeito e sua classificação. É uma revisão, né? Porque vocês já viram isso comigo na videoaula, viram no nosso livro, agora já vou fazer uma revisão. Sujeito determinado simples seria aquele quando apresenta um único núcleo, ou seja, quando o sujeito for formado por uma única palavra principal. Observe o exemplo. As crianças estão brincando na pracinha. Sujeito, gente, é aquele que pratica uma ação. Quem está praticando a ação de brincar na pracinha? Pratica uma ação em relação ao verbo. Então, aqui nós temos uma locução verbal. Dois verbos juntos estão brincando. Estão praticando a ação de brincar. As crianças. Eu deixei em negrito aqui as crianças, porque a palavra principal seria o núcleo do sujeito, crianças. O sujeito simples, as crianças, ok? Segundo, sujeito determinado composto. O sujeito será classificado como sujeito determinado composto quando apresentar dois ou mais núcleos. Observe o exemplo. Acho que tem alguém querendo entrar na aula. Seria, só um minuto, gente. Não tô achando não está aparecendo para mim. Bernardo. Quem está falando? Não está aparecendo o slide? Eu não estou conseguindo ver. Ana Luísa? Não, a Ellen. Ellen. Oi. Mas você está me escutando, né? Pelo menos. Tô.
Tá, eu vou tentar de novo aqui, que eu vou entrar no slide novamente. Aham. Eu vejo você, só não consigo ver o slide. Achou o slide aí? Não, não apareceu. Ah, meu Deus. Aí é com você. Se você não conseguir, pelo menos vai acompanhando o que eu tô falando, tá bom? Tá. Ok. Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo. Sujeito composto: pais, professores e alunos. Temos aí três núcleos, três palavras aí em negrito, que seria pais, professores, alunos, ok? O sujeito composto, ele pode ser várias pessoas praticando uma ação. No caso aí são três. Praticaram a ação de reunir-se na escola, ok? Sempre pensar que o sujeito, ele tem uma relação direta com o verbo. Para você descobrir o sujeito, você precisa descobrir o verbo primeiro, ok? Agora nós vamos apertar um pouquinho, que seria o sujeito determinado, chamado de elíptico, ou oculto, ou desinencial. A gente costuma usar mais, né, o oculto. O sujeito será classificado como determinado elíptico. Existem outras nomenclaturas, como sujeito oculto, sujeito desinencial, quando ele não for apresentado de maneira explícita na oração. Ele poderá ser reconhecido por meio da desinência verbal ou do contexto em que a oração é empregada. Observe os exemplos. Como estudaremos para a prova sem os livros? O verbo aqui seria estudaremos. Por esse verbo, a gente consegue identificar que nós temos um sujeito oculto, nós. Vou ter que parar um pouquinho de novo para colocar alguém na sala. Alguém quer participar? Laura Martins. Toda hora eu estou parando porque estão entrando os alunos atrasados. Mas vamos lá. Bom, então, como estudaremos para a prova sem os livros? Sujeito oculto, nós. Ok? Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é de quem se fala, não está determinado, porque a intenção não é revelar. É possível indeterminar o sujeito. Ou seja, quando o sujeito é indeterminado, você não consegue saber quem praticou a ação. Então, no sujeito oculto, você sabe quem praticou a ação. Você consegue perceber isso pela desinência do verbo. Igual aqui, como estudaremos para a prova? Como nós estudaremos para a prova? Já no sujeito indeterminado, não tem como saber quem pratica a ação. Exemplos. Quando que esse sujeito vai ser indeterminado? Número 1, quando a oração com verbo na terceira pessoa do plural. Roubaram meu carro ontem. Aí você pode pensar, professora, mas eles roubaram meu carro. Tá? Concordo. Mas quando tiver na terceira pessoa do plural, a nossa gramática de língua portuguesa determinou que é indeterminado. Você não pode dizer que é um sujeito oculto, tá? Terceira pessoa do plural, sujeito oculto. Outra situação, ou não, sujeito indeterminado, desculpe, tá? Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Segunda opção aí de ser sujeito indeterminado. Oração com verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se. Discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Nós temos, então, o verbo discutiu, mais o se. Sempre o verbo no sim na terceira pessoa do singular. Então, neste caso, o sujeito é indeterminado. Verbo no infinitivo pessoal, que é o verbo no infinitivo é quando você tem a desinência R, igual aqui, ó. Fumar faz mal à saúde, é importante beber,
2 litros de água por dia. Então, nesse caso que o verbo está com o infinitivo pessoal, ele também é considerado sujeito indeterminado. Não é tão comum aparecer. O que mais a gente percebe nos exercícios, nas questões de vestibular, nesses concursos aí, é o verbo na terceira pessoa do plural e o verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. Ok? Uma outra situação de sujeito seria oração sem sujeito. Nós temos 2 situações de oração sem sujeito. A primeira, verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, relampejar, nevar, trovejar, amanhecer. São verbos que dão essa ideia de fenômenos da natureza. Exemplo, chove muito no Nordeste nessa época do ano. Aqui anoitece sempre às 18 horas. Nevou bastante nesta madrugada. Então, fenômenos da natureza, oração sem sujeito. Não existe alguém praticando uma ação. Segundo, verbos ser, estar, fazer e haver, quando estão relacionadas com fenômenos da natureza ou expressões que indicam tempo. Ou seja, é cedo ainda ou tarde demais? Faz 6 meses que não o vejo. Então, quando esses verbos estiver dando uma ideia de tempo, também é oração sem sujeito. Ou seja, são 2 horas da tarde. Faz 10 anos que me formei. Havia alunos na sala. Né? O verbo haver também, o verbo haver, ele também indica oração sem sujeito. Eu não pus como exemplo aqui, mas é importante. Então, por exemplo, houve muita bagunça no estádio, ok? Algo importante que vocês precisam saber da oração sem sujeito é que esses verbos da oração sem sujeito, eles sempre permanecem no singular. Não tem como a gente fazer plural de fenômenos da natureza e verbo ser, estar, fazer e haver, indicando tempo. Então, é sempre no singular. Mesmo aqui no exemplo aí, faz 6 meses que não o vejo, por exemplo, mesmo que 6 indica mais de um, indica plural, o verbo fazer, ele continua no singular, porque ele está dando uma ideia de tempo, ok? Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar? O momento é agora. Não? Ok. Então, Dani, você sim. vai disponibilizar esse slide para a gente no ClassUp? Esse slide vai estar, como eu falei anteriormente, essa aula vai estar no YouTube, o YouTube da escola. Ela fica lá, tá? Para você assistir, né, Ellen? Porque você não conseguiu ver o slide, né? Aham. Mas agora eu já tô conseguindo, é que eu não consegui pegar a primeira parte do slide. A Tá primeira. bom. Sim, o iniciozinho. Mas vai estar disponibilizado no YouTube, sim, tá? Você Tá. vai procurar lá, vai estar assim, 8º ano, português, do dia 22/4. É porque eu tô tirando uma foto. Você poderia voltar só no primeiro pra mim, porque no resto eu consegui pegar. No primeiro, É só pra vou mim poder ter... tirar uma foto. Joia. Ah, tá. Vou tentar aqui. Vamos lá. Essa você Não, no pegou. outro. Esse eu peguei, no outro. Aqui, Isso, sujeito e sua classificação. isso, pera aí. Deu? Certinho? Deu, Dani, obrigada. Joia. Mais alguém quer tirar alguma foto do slide? Não? Se tiver alguma dúvida, a gente tem que acionar o microfone e me chamar, porque eu não estou vendo vocês, nem o que vocês estão escrevendo, tá? Eu só estou vendo agora o slide, eu não consigo ver vocês. Abre o caderninho agora, vão fazer essa atividade no caderno, pode colocar só a resposta, ou quem quiser copiar a pergunta e resposta, ou tirar foto do slide, pode ser, porque para a gente ir mais rápido, tá? Apesar de que a gente está com um tempinho ainda. A gente tem um bom tempo aí de aula. Então, esses exercícios, fazer no caderno. Eu vou dar
uns 5 minutos, 10 minutos para vocês fazerem esse primeiro exercício, que é identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os. Combinado? São 10 frases. Podem começar a fazer. Aí daqui a pouquinho eu chamo para a gente corrigir, ok? Vou tomar uma aguinha aqui. Então, são 8h21. Daqui uns 7 minutos a gente começa. Lá para 8h28, 8h30, a gente começa a corrigir essa parte. Ou antes. Enquanto vocês fazem, eu vou fazer uma chamada. Como eu não estou vendo o que vocês escrevem, dá um ok para mim, eu falo presente, tá bom? Alice, tá aí? Alice, fala oi. Oi. André. Aqui. André de novo, tá? Ana Luísa, tá? Bernardo Ferreira. Aqui. Breno Lage. Breno. Daniele Cota. Daniele, tá? Débora. Presente. Evelyn. Evelyn. Gabriel Moraes. Gabriel Moraes. Gabriel Ferreira. Aqui. Gabriel Moraes, não, né? Giovana. Não, Giovana, não. Ellen. Eu. Ícaro. Eu. Ok. João Pedro. Oi, presente. Karina. Karina, não? Kailane. Presente. Laura. Laura Martins. Laura Martins. Presente. Laurigino. Presente. Ludmila. Presente. Luiz Pedro. Presente. Maria Eduarda. Oi. Rebeca. Rebeca. Renan. Presente. Sofia. Sofia, não? Yasmin. Oi. Yasmin, tá? Uhum. Ok. Então tá, gente. Mais uns minutinhos aí para acabar essa chamada, ok? Acabar essa chamada. Acabar o exercício. Alguém tá com alguma dúvida no exercício? Dani, Sim. eu tô conseguindo identificar o sujeito, mas eu não tô conseguindo classificar ele.
Quem está falando comigo? Kailane. Kailane, qual, por exemplo, na letra A festa continuou madrugada afora. Quem está praticando a ação de continuar? A festa. É a festa. Então, sujeito simples, a festa. Mais uns minutinhos, mas aí quem não conseguir, vai colocando depois da resposta, porque eu vou corrigir. Quando o sujeito ele é elíptico, ele é determinado ou indeterminado? O sujeito elíptico, ele é oculto. Tá Então é bom? Quem tá sujeito falando? a Yasmin. Yasmin. Quando é elíptico, ele é oculto ou desinencial, tá bom? Ah, tá. Aqui. Vamos começar, gente? Oito h 50 são quase 8h30 agora. A gente tem uns 15 minutos de aula ainda. Tem outro exercício para a gente fazer. Aí vai tirando as dúvidas que possam ainda aparecer. Bom, então vamos lá. A festa continuou madrugada afora. Sujeito simples, a festa. Letra B. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Faltou até uma vírgula aí, coloquem, por favor. Encerrou satisfeito a reunião, vírgula, o diretor da empresa. Quem praticou a ação de encerrar a reunião? Porque sempre lembrando que para você descobrir o sujeito, você vai no verbo. Então, o verbo encerrou. Então, quem encerrou foi o diretor. Então, sujeito simples, o diretor. Por que eu coloquei essa oração aí? Para mostrar que o sujeito, ele não quer dizer que ele está no início da frase. Ele pode estar no meio da frase, tá? Então, prestar atenção nisso. Sujeito é aquele que pratica uma ação. Então, tem que procurar primeiro o verbo para descobrir o sujeito. Então, letra B, o diretor, sujeito simples. Letra C, bateram no meu carro. Verbo, bateram. Seria eles bateram. Então, nessa situação, terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Letra D. Faz muitos anos que ele partiu. O verbo fazer aí, indicando o tempo, ele fica no singular e a oração. E nós temos duas orações aqui agora que eu estou vendo. Faz muitos anos seria uma oração sem sujeito. E que ele partiu. Sujeito simples ele, tá? Não tinha visto aqui esse detalhe. Então, né, são duas orações porque são dois verbos. Tem o verbo fazer e o verbo partir. Então, em relação à primeira oração, oração sem sujeito. E em relação à segunda, seria sujeito simples ele.
Letra Ô, E. Dani, Sim? Dani. Pode perguntar. A letra D é o verbo. Não. Ele é sujeito simples? Sim. Uhum. Isso Então tá, mesmo. obrigado. Letra E. Estudo e dedicação são essenciais para aprovação. O verbo aí é são. E nós temos dois sujeitos aí, estudo e dedicação. Então, é sujeito composto. Letra F. Choveu muito ontem à noite. Choveu, verbo que indica fenômeno da natureza. Portanto, oração sem sujeito. Cantar faz bem para a alma. Na letra G, verbo aí com infinitivo, cantar, sujeito indeterminado. Letra H. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. Estão no carro as chaves e as malas da Joana, que seria o sujeito composto. Alguém quer falar? Dani, Sim. na Ó, C, quando você falou que cantar faz bem para a alma seria indeterminado, tá errado, não tá não? Porque o verbo fazer só é indeterminado quando tá em fenômeno da natureza e tempo, não é não? então, eu falei indeterminado. Quando esse faz aí for indicando tempo, é oração sem sujeito. Ah, tá, entendi. Né? O verbo fazer seria, se esse fazer fosse indicando tempo, seria oração sem sujeito. Mas tem um outro verbo principal aí, que é o cantar. Então, vai prevalecer o cantar indeterminado. É Ai, porque, no caso, aí apareceu dois verbos juntos. Tá? tá. Dani, Sim. teve uma hora que você falou que quando aparece o ele, é porque tá em terceira pessoa, né? Vai ser indeterminado o verbo. Então, por que que na D deu ele como verbo, sujeito simples? Letra D de dado? Sim. A letra D de dado é o verbo fazer indicando tempo. Aí, a primeira oração sem sujeito. Tem duas orações na letra D. Tem o verbo fazer, oração sem sujeito. E na outra, ele partiu, sujeito simples. Entendeu? Sim, obrigada. Ok. Não encontraram o culpado. Seria aí, na letra I, sujeito indeterminado. Por quê? O verbo encontraram está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Perdi o voo. Seria eu perdi o voo. Sujeito oculto. Só não aparece na oração, mas você consegue determinar esse sujeito pelo verbo, no caso, perdi. Sujeito oculto, ou desinencial, ou elíptico. Tudo ok? Vamos passar para o próximo exercício. Vamos ler. Ô, Dani, Oi? Dani, Sim. eu perdi a letra I. Qual que é mesmo? Perdi a Letra letra I. I. Não encontraram Eu o não peguei a culpado. letra I.
Então, letra I, sujeito... Não encontraram? Isso. Não. Eu estou lendo a frase. Não encontrar o culpado. Sujeito indeterminado. Ok? E a J? J. Sujeito oculto. Obrigada. Mais alguma dúvida? Então, vamos lá, continuação do exercício. É um pequeno textinho, tem umas questões de múltipla escolha. Certa vez, perguntaram ao Dalai Lama, o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu, os homens me surpreendem. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Então, busquemos o equilíbrio, a harmonia. Um textinho, esse escritor, né, o Dalai Lama, ele é um filósofo, um pensador, ele fala de muitas coisas, assim, que faz a gente pensar, né, que a gente faz a gente refletir sobre a vida, sobre como a gente leva a vida, né, e esse textinho que eu achei interessante, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, né? Em relação à saúde, né? Hoje em dia não adianta ter dinheiro, né? Nós precisamos ter saúde, né? Precisamos ter equilíbrio, harmonia, pensar que isso tudo vai passar, né? O que a gente está vivendo aí, essa pandemia. Nós vamos sair mais fortes e com muita saúde, né? Se Deus quiser. Amém. Aí vem a questão. Os homens me surpreendem. No trecho, o termo os homens é letra A, sujeito simples, letra B, sujeito oculto, letra C, sujeito composto, letra D, sujeito indeterminado. Quem pratica quem pratica a ação de surpreender, né? Os homens. Mesmo que esse homens esteja escrito no plural, é uma palavrinha só, é um núcleo só. Então, se tem uma palavra, um núcleo, o sujeito é simples. Letra A. 3. Na oração, busquemos o equilíbrio, a harmonia. O sujeito possui a seguinte classificação: sujeito simples, sujeito oculto, sujeito composto, sujeito indeterminado. Alguém quer falar a resposta? Dessa aí já apertou um pouquinho. Lá no primeiro, então, era sujeito simples. E nessa frase aí? Então, busquemos o equilíbrio, a harmonia. Oi. Sujeito indeterminado? Não. Para ser sujeito indeterminado, teria que ser o verbo na terceira pessoa do plural. Aí não tá. É como se tivesse assim. Então, nós busquemos o equilíbrio. O nós não apareceu, mas pela desinência do verbo a gente identifica que é um sujeito, então, oculto. Nós busquemos o equilíbrio, a harmonia. Letra B de bola. Gente, se ainda tiver alguma dúvida de sujeito indeterminado e oculto, vamos tirar agora. Para ser indeterminado, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, igual aquele caso lá, roubaram o carro. Ou verbo mais o se. Precisa-se de datilógrafos, por exemplo. Seria o indeterminado. O oculto, você percebe que ele é oculto pela desinência do verbo. Busquemos, aí no caso, nós busquemos. Ok? Letra B de bola. 4.
identifique qual das frases apresenta sujeito indeterminado. Então, esse exercício tem mais de um sujeito indeterminado, ok? Letra A. Precisa-se de atendentes. É um sujeito indeterminado, que tem o verbo precisa mais o se. Então, a letra A é sujeito indeterminado. Letra B. Foram chamar o vizinho em cima da hora da festa. Foram chamar. Olha o verbo aí, foram, na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado também. Então, por enquanto, letra A e letra B, sujeito indeterminado. Letra C. Há muitas crianças desaparecidas no Brasil. O verbo haver aqui, ó, contém o verbo haver, sujeito, oração sem sujeito. Letra D. Pintaram e bordaram na festa. Pintaram é o primeiro verbo, bordaram o segundo verbo. Ambos os verbos estão na terceira pessoa do plural. Portanto, sujeito indeterminado também. Então, a única opção que não foi sujeito indeterminado foi letra B. Não, letra C. Desculpa, letra C, oração sem sujeito. As outras opções, sujeito indeterminado. Alguma dúvida até aqui? Dani, tá pedindo para poder identificar qual das frases apresenta o sujeito indeterminado, não qual não apresenta. Não, as que apresentam. Aí eu falei, todas apresentam. Foi uma questão diferente. Todas apresentam indeterminado, menos a letra C. Letra A é indeterminado, letra B indeterminado, letra D de dado indeterminado. A letra C, oração sem sujeito. Tá vendo que no exercício fala, identifique qual das frases? Então, é mais de uma. É uma questão aberta, não é uma questão de múltipla escolha. Ok? Esclareceu a dúvida, Kailane? Sim, esclareceu, obrigada. Exercício 5. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Vamos lá, vamos fazer juntos aqui que nós estamos no finalzinho da aula. Letra A. Esperanças haverá sempre. Letra C. Haveria desejado ele tudo isso? E ninguém trovejou de tanta raiva. Letra D, alguém havia aberto a porta. E letra E, choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Podem fazer. O que vocês acham? Depois me falam. Alguém quer falar? Qual que acha que é? Letra A. Certinho, muito bem. Oração sem sujeito, letra A. Esperanças haverá sempre. Tem o verbo haver aí, né? Haverá sempre. Ah, professora, mas por que não pode ser a letra B? A letra B tem o haveria, mas tem ele. Ele haveria desejado tudo isso. Então, na letra C aqui, sujeito ele. Na letra D, choveu papel picado. Papel picado seria o sujeito. Na letra B, ninguém. Ninguém trovejou. Sujeitoesse Na letra D, sujeito alguém. Então, tá vendo como que tem que olhar? O contexto. Esse exercício é até difícil, porque ele tem o verbo haver, o verbo trovejar, chover, mas está em outro contexto.
Então, seria letra A. E a última para a gente terminar. 6. Marque as orações que são sem sujeito. Letra A. São 2 horas da tarde. Certo, oração sem sujeito. Porque tem o verbo são aí indicando tempo, indicando hora. Então, é oração sem sujeito. Letra B. Vive-se bem no campo. Verbo mais o se, o sujeito é indeterminado. Então, letra A, oração sem sujeito. Letra B, indeterminado. Letra C, está muito frio hoje. Oração sem sujeito, porque está dando ideia de tempo, fenômeno da natureza, o frio. Oração sem sujeito. Letra D, faz 10 anos que me formei. O verbo fazer também, dando ideia de tempo. Oração sem sujeito. Letra E. Havia muitos alunos na aula virtual. Oração sem sujeito, por causa do verbo haver. E letra F. Viviam com muita paz. Esse já é sujeito indeterminado, porque tem o verbo na terceira pessoa do plural. Então, a letra B, B de bola, e F, B e F indeterminado. As outras opções são oração sem sujeito. Alguma dúvida? Por que a D é sem sujeito? Porque tem o verbo fazer dando ideia de tempo. Faz 10 anos que me formei. Tempo transcorrido, tempo passado. Por isso ela é oração sem sujeito, ok? Renan? Ícaro. Ícaro? Oi, Ícaro. Professora, Sim. então a letra D da 5 também é sem sujeito? Não. A letra D dá 5, o sujeito é alguém. Mas e o havia? Sim, tem o havia, ok. Mas tem alguém havia aberto, é uma locução verbal. Havia aberto, é uma coisa só. Então, alguém abriu a porta. Esse pôs esse havia aí só para dificultar, entendeu? Uhum. Por isso que tem que olhar o contexto. Quem está praticando a ação de abrir a porta? Alguém. Entendi. Mais alguma pergunta? Dani, quais que são as sem sujeito? Sem sujeito, letra A, letra C, letra D, letra E. A, C, D e E. Mas na Maria, frio o sujeito? Muito frio? Então, quando indica tempo, tá frio. Então, está muito frio hoje, está indicando tempo. Então, é oração sem sujeito. Entendi. Mais alguma pergunta? Professora, você pode voltar nos slides que estava lá do começo, o segundo, para eu tirar print, por favor? Sim. Todos eles? Não, só o segundo e o terceiro. E o quarto, eu acho. Esse não, né? Não, o próximo. Esse. O próximo. O que fala Deu? do sujeito elíptico e do Indeterminado. indeterminado. Esse. Uhum. Tudo bem? E o próximo? E
é oração sem sujeito. Tudo. Muito obrigada, professora. Quem está falando comigo é a Yasmin. Yasmin. Então tá, ô, gente, vou ter que terminar, que já tá dando tempo, já passou 1 minutinho do tempo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. A gente vai conversando, vai tendo aí outras aulas, ok? Qualquer dúvida que vier, pode me procurar no Clesap, combinado? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, estudem bastante. Beijinhos. Tchau, Dani. Até sexta. Ô, gente, vão saindo da sala, tá? Por favor. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professor. Preciso que vocês saiam da sala, tá?